Queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 24. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24. É um texto longo, mas eu lerei todo o capítulo 24 até o versículo 49. E peço que os irmãos, mesmo assentados, estejam reverentes, acompanhando atentamente o que este capítulo um dos evangelhos, né, Lucas, o terceiro evangelho que nós temos em mão, como ele relata a respeito da ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo. As mesmas mulheres que tiveram, nos versos anteriores você pode acompanhar, que estiveram diante do sepultamento de Jesus, sabiam exatamente onde era o túmulo de Jesus, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas essas coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Me explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante.
Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Este é o relato da ressurreição de Jesus e como ele apareceu a tantos depois da sua ressurreição. As mulheres viram Jesus, os discípulos viram a Jesus, uma multidão viu Jesus, Jesus comeu com os discípulos. Nós não vemos Jesus face a face, mas um dia estaremos na sua presença, porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Esse é o tema da mensagem: Jesus ressuscitou. Esta é uma questão de fé. No cristianismo exige-se fé para acreditar nos fatos históricos. As coisas que são relatadas a respeito de Jesus precisam ser cridos pela fé. Cremos no nascimento de Jesus, na vida de Jesus, os milagres que Jesus fez, e nós cremos na ressurreição de Jesus e cremos na volta de Jesus para buscar a sua igreja. Meus irmãos, nós que estamos vivendo no meio de uma geração descrente, o que se pode dizer quando alguém pede a cada um de nós evidências das coisas que nós cremos, como, por exemplo, evidências da ressurreição de Jesus? Como nós vamos prová-la? Tem muitas coisas que podem ser comprovadas através da física, não é verdade? Se você encher um balão de gás, você coloca gás no balão, o que vai acontecer com ele? Vai subir. Você pega um outro balão, coloca gás, aí ele vai subir, vai ter uma comprovação. Se encher o balão de gás, ele vai subir. Mas não se comprova as coisas espirituais com repetição física. Você não leva Cristo para a cruz todo momento para acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário. Você não coloca o corpo de Jesus no túmulo toda vez que você quer comprovar a morte de Jesus e não apresenta a repetição da ressurreição de Jesus. São atos de fé. Exige-se fé. Fé nas Escrituras, no que a palavra de Deus nos revela.
Meus irmãos, nós precisamos entender que a obra redentora foi a única maneira eficaz que Deus realizou para trazer salvação ao perdido. Por causa do Redentor, em nome do Redentor, para a glória do Redentor, nós somos reconciliados com o Pai. As Escrituras, do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse, apontam para Jesus. A mensagem da Bíblia Sagrada é Jesus. E hoje nós estamos enfatizando esta cena da história de Jesus enquanto passou por este mundo, a sua ressurreição. Jesus é vencedor e com ele são vencedores todos que creem em seu nome. A morte não deteve Jesus, ele venceu. E aqueles que morrem em Cristo, ainda que estejam mortos, viverão, porque a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição de todo aquele que crê. Jesus nasceu, viveu uma vida humilde, morreu a morte mais cruel e ressuscitou a ressurreição mais sublime que pode ser contada, não deixando nenhuma pendência para ser completada, não deixando nada para ser concluído. A obra de Jesus Cristo teve início, teve meio e teve fim. Ela foi completada. Ele na cruz, ele disse, está consumado, tetelestai, é o termo grego que ele usou. Ele completou a obra de redenção por sua causa, por minha causa, por nossa causa. O que Jesus fez, ele fez por amor. E ao ressuscitar, foi assunto aos céus e está preparando lugar para cada um de nós. Na cruz ele morreu e no túmulo ele ressuscitou. E depois de ressuscitado foi assunto aos céus. Qual a importância em defendermos a ressurreição de Jesus? Ora, se ela foi um mito, a nossa fé, a nossa pregação não terá sentido nenhum. Se foi uma mentira, tudo que nós fazemos em nome do cristianismo não vale a pena, não tem sentido algum. Mas olha o que diz as Escrituras. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E por ser verdadeira a ressurreição de Jesus, nós devemos viver cheios de esperança, queridos. Nós temos que encher o nosso coração de alegria e contentamento. Por isso que um culto como esse precisa ser um culto alegre, festivo, porque nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro, Cristo que ressuscitou dentre os mortos. O túmulo vazio, ele está cheio de esperança. O túmulo vazio, ele se enche de confiança. O túmulo vazio, ele se enche de oportunidade para que as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados possam vislumbrar a vida que é oferecida através do Senhor, porque Cristo ressuscitou. Vamos destacar algumas evidências que nós encontramos nas Escrituras para respondermos àqueles que nos pedem razão da nossa fé. Por que é que nós cremos na ressurreição? Uma vez que nós não podemos comprová-la fisicamente, uma vez que não podemos repeti-la, uma vez que a história não anda para trás, mas caminha para frente. Vou destacar algumas coisas. Destacarei os milagres que se manifestaram na ressurreição de Jesus. Destacarei também o que as Escrituras dizem a respeito da ressurreição de Jesus. E mostrarei as testemunhas oculares que viram Jesus depois da sua ressurreição. E fazer algumas aplicações práticas no final. Em primeiro lugar, os milagres. É interessante em que toda a história de Jesus é acompanhada de fatos extraordinários, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, até a sua glorificação. Coisas extraordinárias acontecem. Milagres são coisas que acontecem que fogem do âmbito natural, normal, ordinário, das coisas que nós estamos acostumados. Aliás, não era comum os judeus, por exemplo, verem ressurreição todo dia. Na verdade, não sei se era comum eles verem ressurreição. Assim como na morte de Jesus, em que houve várias manifestações extraordinárias, também aconteceram coisas extraordinárias na ressurreição de Jesus, e eu vou destacar duas apenas.
Existem outras, mas eu quero destacar estas duas. A primeira delas é a remoção da pedra. A pedra foi removida do túmulo. Havia um túmulo, havia guardas que estavam naquele túmulo, guardando a pedra que ali foi colocada. Olha o que diz a Bíblia: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Quem removeu a pedra foi um anjo. Uma pedra enorme que tapava o túmulo, segurada por guardas que estavam ali no túmulo. Ora, existiam muitas teorias a respeito da ressurreição de Jesus, por aqueles que queriam negar a ressurreição de Jesus. Diziam que roubaram o corpo de Jesus, diziam que a pedra não era tão grande assim para ser removida, diziam que os discípulos queriam esconder o corpo de Jesus. Ora, qual do ser humano que morreria em favor de uma mentira? Ora, eles estavam atestando verdade a respeito da ressurreição de Jesus, e nós conhecemos como foi que os discípulos anunciaram, pregaram o evangelho da salvação, anunciando Cristo ressurreto, e como eles foram mortos, como a vida deles foram ceifadas. Aqui, meus irmãos, a pedra foi removida por um milagre, por intervenção de Deus. Foi o Senhor manifestando o seu poder, é o Senhor Jesus com a sua autoridade ressurgindo dentre os mortos. Ele pode tanto dizer a uma pedra: arreda-te que eu quero passar, quanto dizer a um morto dentro de um túmulo por 4 dias, vem para fora, como ele disse a Lázaro. Ele tem todo poder. Mas não apenas esse milagre aconteceu, mas também a presença dos anjos era um milagre naquele ato que aconteceu da ressurreição. A presença dos anjos destaca o caráter miraculoso da ressurreição. Os milagres que se veem nas Escrituras, eles apontavam para o servo de Deus, para a veracidade daquilo que se proclamava, tanto o próprio Jesus como aqueles que proclamavam o nome de Jesus. Os milagres atestavam a veracidade da mensagem. E aqui os anjos estavam no meio de toda esta história, atestando que aquilo que aconteceu, de fato aconteceu, um milagre aconteceu. E muitos que estavam ali e viram o que aconteceu, creram em Jesus, porque eles sabiam quem estava, conheciam as mensagens que haviam sido proclamadas a seu respeito. Olha o que diz Mateus 27, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor. Verdadeiramente este era Filho de Deus. Eles já tinham ouvido que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias prometido, era o Verbo encarnado. E agora, com o milagre, eles não têm como negar. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, observar as coisas que acontecem em nossa volta. Às vezes a conversão de pessoas ao nosso redor são evidências de milagres de Deus, intervenção dos céus, transformando vidas de pessoas que aos nossos olhos jamais se converteriam. É o Senhor fazendo a sua obra miraculosa, a sua obra de transformação no coração das pessoas. Os milagres são evidências de que a ressurreição de Jesus não foi um fato acontecido, afirmam que a ressurreição de Jesus foi um fato que aconteceu na história e deve ser crida. Pode-se destacar várias coisas. Pode-se destacar a posição dos soldados, como que eles não viram a pedra ser removida, Jesus ressuscitando dentre os mortos. A chegada dos discípulos no túmulo, vendo que estava vazio, encontrando os lençóis ali de linho. Há uma teoria que diz que quando roubaram o corpo de Jesus, o roubaram e deixaram lá as faixas e os lençóis. E do ponto de vista de valor econômico, o que se valia a pena para um ladrão era o linho fino que estava cobrindo Jesus. Todas as teorias caem por baixo quando nós olhamos para as Escrituras.
e cremos no que ela diz a respeito da ressurreição de Jesus. Foi um fato milagroso, foi uma história, é uma história que deve ser crida de todo o coração como verdade e verdade absoluta. Não apenas os milagres apontam para a ressurreição de Jesus, mas a própria Escritura. Não é a ressurreição de Jesus não é um conto ou uma simples história, não foi ideia de homem, não é invenção de uma era, absolutamente não. Ela sim é um relato bíblico. A Bíblia falou e fala a respeito da ressurreição de Jesus. Quando eu digo falou, porque os discípulos tinham que olhar para trás, para o Antigo Testamento, o que foi dito, pelo que Jesus disse, pelo que os pregadores da verdade disseram. E o próprio Senhor Jesus disse que ele ressuscitaria no terceiro dia. Porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Esta é a ênfase de toda a mensagem a respeito da ressurreição. Ele ressuscitou. Por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Ora, meus irmãos, se a Bíblia tem credibilidade para você, se alguém lhe pergunta, você crê nas Escrituras, crê na Bíblia Sagrada, confia nela como palavra de Deus, que ela é verdade de Deus, é inerrante, ela é viva, nela não há falhas, tudo que ela diz se cumpre, ela é verdadeira. Se você crê na Escritura Sagrada como palavra de Deus e como verdade absoluta, você precisa crer na ressurreição. Porque a Bíblia fala a respeito da ressurreição de Jesus. Veja o que os anjos disseram às mulheres que foram ao túmulo. Estando elas possuídas de temor, claro, viram o túmulo vazio, o que aconteceu? Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E olha que a Bíblia diz assim: lembrai-vos de como vos preveniu o próprio Senhor Jesus, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O próprio Senhor proferindo suas palavras. As mulheres ouviram isto e se lembraram dessas palavras proféticas. É isso que nos diz o verso 8 de Lucas 24. Então se lembraram das suas palavras. Quando você estiver em dúvida a respeito de alguma coisa espiritual, volta para as Escrituras. O que a Bíblia diz, o que Jesus disse a esse respeito, o que ela nos ensina, o que nós podemos encontrar nas Escrituras a respeito do que nós estamos em dúvida. Elas ouviram e ficaram admiradas, obviamente, lembraram das palavras proféticas pronunciadas pelo Senhor Jesus e creram na ressurreição. Os cristãos, quando estão em problemas, devem se lembrar das promessas de Jesus. Se voltar às suas palavras e procurar alívio para o seu coração, respostas para as suas indagações, você vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando voltamos para as Escrituras, encontramos conforto para a nossa alma, alento, esperança para o nosso coração. A Bíblia nos ensina, nos encoraja. As Escrituras nos dão um norte, nos revela a respeito das coisas como elas de fato são. Elas nos mostram o caminho, elas apontam a direção. Ela traz luz aos olhos, ilumina o caminho por onde andamos. Nós precisamos de voltar para as Escrituras. Precisamos, porque cremos, voltar porque cremos que ela é de fato a palavra de Deus. Jesus estava mostrando que os profetas falaram a seu respeito, de sua morte e de sua ressurreição. Jesus não estava dizendo nada novo, mas relembrando o que as Escrituras haviam falado. Isso nos faz lembrar que as Escrituras, do início ao fim, como eu disse anteriormente, falam a respeito de Jesus. Toda a teologia bíblica aponta para Jesus, do começo ao fim. O Salvador que o Antigo Testamento anunciara
ele deveria morrer e ressuscitar. E foi o que aconteceu. Jesus morreu e ressuscitou. Ele vive pelos séculos dos séculos. Quer apresentar evidências para quem lhe pede razão da sua fé a respeito da ressurreição? Os lembre a respeito dos milagres que aconteceram, de como foi algo extraordinário. Volte para as Escrituras e aponta para o que a Bíblia diz a respeito da ressurreição de Jesus. E se lembre também das testemunhas que viram Jesus depois de ressuscitado. A ressurreição foi um milagre, anunciado pelas Escrituras, mas muitos testemunharam este grande evento que aconteceu na história. Eles viram Jesus com seus olhos físicos, estiveram com Jesus, se relacionaram com Jesus. Os soldados que guardavam o corpo de Jesus Cristo, as 3 mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas, que contaram essas coisas aos apóstolos. Ora, fomos ao túmulo e Jesus não está lá, ele ressuscitou. Pedro e João só encontraram lençóis de linho e lenço que cobria a cabeça de Jesus. Você vê isso em João capítulo 20 relatado, porque todos os evangelhos relatam a respeito da ressurreição de Jesus. A Bíblia nos diz que Pedro, por ter visto os lençóis de linho, retirou-se para sua casa maravilhado, porque certamente o sábado foi para todos os discípulos um dia de tristeza, de angústia, de perplexidade, sem saber o que fazer, porque perderam aquele em quem criam, perderam a Jesus, o companheiro, o mestre em excelência, que andavam com eles, que os chamou para uma missão tão sublime, a ponto de serem acusados que eles estavam preocupados de que agora teriam que voltar para os seus trabalhos. Não era isso que eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados porque a mensagem deles que foi proclamada precisava de credibilidade. E agora Pedro se maravilha porque a maior credibilidade que se pode dar a uma mensagem proclamada a respeito de Jesus é que ele ressuscitou. E Pedro sabia disso, e Pedro tomou o conhecimento e ficou extasiado, maravilhado com o que ele viu e ouviu. Lembram da história que lemos? Os discípulos no caminho de Emaús, os demais apóstolos, homens e mulheres, foram capacitados a proclamarem o Cristo ressurreto. Jesus conversava com os discípulos no caminho de Emaús, eles não entendiam até o momento em que o Senhor lhes abriu o entendimento, e eles viram que de fato era o Senhor. Ah, meus queridos, quantos olhos hoje precisam ser abertos para ver o Cristo ressurreto, o Cristo que vive, que se importa conosco, que nos ama, que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Outro relato que nós encontramos nas Escrituras de testemunhas que viram a Jesus é o relato da escolha do substituto de Judas, Judas Iscariotes. 2 nomes são sugeridos por uma razão. Por que esses 2 nomes foram sugeridos? Por terem sido testemunhas da ressurreição de Jesus. E estes eram os 2, José e Matias. E Matias foi escolhido, porque para ser apóstolo, este era o requisito, precisava ter sido testemunha ocular de Jesus. Por isso que não existe apóstolos hoje, queridos. Nós não cremos em apóstolos como esses apóstolos nos dias que nós vivemos, nesses dias em que nós nos encontramos. O relato de Paulo sobre a aparição de Jesus depois da ressurreição de Jesus, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 3, e Paulo viu o Cristo ressurreto. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não teriam sido perdoados. Nosso testemunho falso e nosso pecado não teria sido perdoado. Seríamos os mais infelizes de todos os homens.
Não é isso que Paulo diz? Se a minha vida se limita apenas a esta vida, eu seria o mais infeliz de todos os homens. E Paulo diz isso cheio de esperança. Por quê? Porque ele viu o Cristo ressuscitado. Agora ele podia ter certeza de que a sua vida não se limitava apenas a esta vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que ele apareceu a mais de 500 irmãos. Nós lemos o texto que diante dos discípulos Jesus come com eles, mostra suas marcas. A ressurreição é digna de crédito porque foi comprovada e assistida por muitas testemunhas oculares. A Bíblia diz que muitos viram e não creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. A mesma salvação que os discípulos e que aqueles que creram em Jesus, por terem visto Jesus naquela época, tiveram, é a mesma salvação que aqueles que hoje, que mesmo não tendo visto Jesus fisicamente, mas o veem pela fé, podem adquirir, porque ela é distribuída a todos os que creem no seu nome. Deixa eu destacar algumas coisas práticas para a nossa vida, porque a pergunta que se faz é o que tem a ver, ou se há motivos, comprovando isso, que há motivos suficientes para se crer na ressurreição. O que isso tem a ver conosco? Com a igreja que ainda milita neste mundo? Nós podemos observar nas Escrituras os milagres relacionados, as profecias a respeito da ressurreição, o relato daqueles que viram Jesus ressurreto, depois da sua ressurreição. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver conosco, porque nós adoramos um Cristo que triunfou sobre a morte. E nós experimentamos salvação. Não é possível se crer numa salvação por alguém que não pode sequer se salvar. Todas as religiões do mundo apontam para um Salvador morto. Mas o cristianismo aponta para Cristo Jesus ressurreto. Ele vive. E nós servimos a esse Senhor. Se nós não cremos na ressurreição, não há motivação para nós crermos na salvação e vivermos servindo o Salvador que nos redimiu, que nos transformou. Nós vivemos por Ele, na dependência dEle, vivemos com Ele. Seus ensinos, seus conselhos, suas exortações são consolos, são elementos que acalmam o nosso coração. Quando estamos em desespero, é a Jesus que nós amamos. Quando estamos angustiados, é a Jesus que nós amamos. É Ele que nós encontramos porque Ele está em nós. Ele habita em nós por meio do seu Espírito. Cristo governa o mundo e a sua vida. Uma outra razão para acreditarmos na ressurreição, para celebrarmos a ressurreição, porque o Cristo que vive, Ele governa, Ele é Deus, Ele está no trono, Ele é Rei, nada o pega de surpresa, nada pode enganá-lo, Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele tem todo o poder para fazer o que Ele bem intencionar, Ele está em todo lugar. Ele conhece a sua vida em particular e dirige os seus passos. A sua vida não é fruto do acaso, a sua vida é fruto da provisão divina do Redentor que vive. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo não existiria, ou não faria sentido. Não haveria razão para celebrar. Não haveria alegria para desfrutarmos, não haveria louvor para tributar, porque como se adora alguém que está morto? Porque procuras dentre os mortos aquele que vive? Sabe, meus queridos, muitos agem assim nos dias atuais. Procuram encontrar Jesus como se ele ainda estivesse morto. Buscam encontrá-lo, por exemplo, na religiosidade fria, morta, mórbida.
nos rituais sincretistas, como se as simpatias que são feitas exercessem um elemento transformador na sua vida. Buscam nas tradições humanas que os antepassados fizeram, se repete e a vida segue. Não é essa a direção que as Escrituras nos dão. Nós buscamos o Cristo ressurreto e não morto. O cristianismo é uma religião viva, porque adora o Deus vivo, que implica em relacionamentos, em comunhão com Deus e uns com os outros. Não são em procissões ou romarias que nós devemos procurar o alento para os nossos corações, mas é no Cristo ressurreto, aquele que vive. É nele que nós encontramos alento para o nosso coração, consolo para a nossa alma. Os cristãos são consolados, por exemplo, diante da morte. A morte para o cristão não é o fim, é o começo de uma eternidade com o Senhor. O dia do nascimento é pior do que o dia da morte. O dia do nascimento você entra no mundo de dor, de dificuldades, de lutas, de provações. E foi assim para todos nós e será assim para todos os que pisarem nessa terra. Mas para o cristão, o dia da morte é o dia do encontro com o Redentor, com aquele que vive. É o dia do início da sua habitação celestial. É o dia em que se vislumbrará em toda a sua plenitude aquilo que se creu pela fé, de que não pode nada ser comparado neste mundo com as coisas que estão reservadas a nós. Por isso precisamos crer na ressurreição. Para os que creem, saber que Cristo ressuscitou é motivo de alegria. Mas olha, queridos, sabem que também eles ressuscitarão para a vida eterna. Mas para os que não crerem em Jesus, deixa eu dizer uma coisa para vocês: também ressuscitarão. No dia do juízo, todos vão ressuscitar. Primeiros os salvos, os redimidos, os que creram em Jesus, e desfrutarão das bodas do Cordeiro. Mas depois ressuscitarão os ímpios, os que não creram, os que negam Jesus, os que traíram Jesus. Normalmente apontamos para Judas Iscariotes, foi ele quem traiu. Não, fui eu e você. Foi por nossa causa que Jesus foi para a cruz. E não se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e dizer: tenha misericórdia, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa minha rebeldia, minhas ofensas. Eu quero confiar em Ti, crer em Ti, andar nos Teus caminhos. Porque se você não fizer isso, aqueles que ressuscitam sem Cristo, eles ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Olha o que diz as Escrituras. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Em João 5 nós encontramos: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Em outras palavras, o que nós precisamos aplicar na nossa vida, o que nós precisamos atentar em nossa vida, se nós de fato cremos no Cristo ressurreto ou não. Se nós estamos procurando salvação em coisas frias e mortas, ou naquele que vive para todo sempre, o Senhor Jesus. Eu sei que muitos podem dizer: as pessoas podem escolher em que crer, pastor, podem crer no que elas quiserem crer. E é verdade, mas é preciso anunciar através da mensagem do Evangelho que só Jesus salva. Pode-se crer no que se quiser, mas só crendo em Cristo Jesus você terá a vida eterna. Você será salvo e terá garantia da sua salvação para a vida. E cabe a nós que cremos na ressurreição proclamá-la. Esta é uma implicação prática para a vida do cristão. Quando nós cremos numa verdade, temos que anunciar essa verdade. Anunciar as boas novas do Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O nome de Jesus é poderoso. Ele muda a vida das pessoas.
Por causa da ressurreição, devemos viver uma vida de santidade. A Bíblia diz assim também: vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por causa da vida de Cristo é que nós vivemos. Por causa da ressurreição de Jesus é que nós já estamos espiritualmente em Cristo ressuscitados. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a ressurreição é digna de crédito. Você pode anunciar para as pessoas os milagres que aconteceram, o que a Bíblia diz a respeito da ressurreição, apontar para as testemunhas oculares, mostrar a importância dessa ressurreição na nossa vida prática, para que outros possam crer também neste mesmo Evangelho. Porque Cristo ressuscitou, nós devemos reconhecer que Ele vive e reina, e não viver uma vida de qualquer forma. Ele reina no mundo, mas deve reinar em nossa vida. Não posso ser controlado pelas circunstâncias, pela minha mentalidade pecaminosa. Não posso ser conduzido por um coração corrupto. Não, Senhor, conduza a minha vida. Reina sobre mim. Dirija os meus passos. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, mas só vai encontrar um túmulo vazio, o de Jesus Cristo. Este túmulo está vazio. Ele venceu a morte e Ele está vivo pelos séculos do século. Sejamos nós testemunhas desta ressurreição de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar em pé. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Porque falar da ressurreição de Jesus é falar do plano que Ele realizou em nosso favor. E como é que eu posso então herdar a vida eterna, ter convicção da minha salvação? Fazendo o que Romanos 10, versículo 9 nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Eterno Deus, nós pedimos que aplique essa palavra em nosso coração. Nos ajude a entendê-la, tanto para a nossa edificação espiritual, quanto também para nos munir de condições para falarmos e proclamarmos essas verdades, para que outros também possam crer em Jesus. Confessar com a sua boca e crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, para que sejam salvas, como um dia a maioria de nós que está aqui fez. Que seja esta a atitude, ó Deus, de cada um de nós, sincera, verdadeira e consciente, meu Deus, que nós não façamos nossas declarações mecanicamente, automaticamente, mas que sejam fruto de um coração regenerado e transformado pelo Senhor. Nós cremos em Cristo e cremos no Cristo ressurreto, que um dia que vive, que reina para sempre, um dia voltará para buscar a sua igreja. E nós estamos aguardando esse dia com alegria em nosso coração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, hoje e sempre. Amém e amém.